Jorge, antes de passar a palavra para o Alan, né? Citando mais uma vez, trazendo mais uma vez para nossa roda aquela fala do Thiago Leifert, né? Que quando você desce como um Deus na terra para julgar o que é certo ou o que é errado. Isso vai bastante... Isso que o Thiago Leifert falou foi meio teológico, sabe? Porque você olha para as explicações dos mandamentos. Devemos temer e amar a Deus sempre remete ao primeiro mandamento. Ou seja, existe um Deus só, não se coloca no lugar dele. Só existe um, né? E aí, cara, você vê ali, mais uma vez aqui, né? Como que nós tememos e amamos a Deus, por exemplo, no 8º mandamento. Cuidando com a reputação do outro. Não consentindo com a destruição moral dele. Isso também é temer e amar a Deus e você se colocar no seu lugar. Onde você não tem absolutamente direito nenhum de julgar ações e atitudes de outras pessoas. Você tem o direito, às vezes, de criticá-las, obviamente. Como o Alan disse, a gente não quer que as pessoas parem de levantar críticas. Ninguém é imune à crítica, a gente aqui todo mundo é, né? O ponto é levantar um mundo e o fundo para destruir a reputação de uma pessoa porque simplesmente ela disse ou fez alguma coisa que foi de errado, sendo que realmente você simplesmente poderia corrigir ela. Você se coloca no seu lugar como pecador também. Você se coloca no seu lugar como quem também precisa de perdão e oferece o perdão também para aquele que errou. Isso é você se colocar no seu lugar, deixar Deus ser Deus, né? Você observar o primeiro mandamento, né? E não descer como um Deus na terra para julgar. Acho que é bem teológico, Thiago Leifert, olha, interessante, hein? Pois é, Lucas, até para manter com o papo Big Brother, outro momento que foi bem teológico foi a conversa até mesmo do Projota com o próprio Lucas, lá no início, logo quando ele errou. O Projota chegou e falou com o Lucas, dizendo: eu não sou Deus, eu não posso te julgar. E, ironicamente, depois toda a ação do Projota se tornou realmente uma ação de alguém que se coloca no lugar de Deus, que desce do céu e julga. Enfim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante de se notar, até porque a gente está suscetível a isso também. Mas aí a gente, novamente, talvez para usar a própria imagem que você usou antes, Lucas, que é a imagem e o ensinamento do 8º mandamento e como isso nos ajuda. Eu acho que a gente não quer deixar de criticar coisas erradas porque a gente não quer pecar por omissão, mas a gente não quer ser cancelador também. Nós cristãos, a gente não é cancelador. Então, qual que é o meio termo? E aí eu acho que o porquê, o motivo que o 8º mandamento nos dá, ele nos ajuda muito a ver esse tema do cancelamento com um viés cristão que é para o bem do próximo. Eu não vou criticar ou talvez apontar o erro de alguém de uma forma que eu quero prejudicar aquela pessoa ou talvez me promover em cima do erro daquela pessoa. Mas quando eu quero criticar ou talvez falar do erro de alguém, é realmente para que aquela pessoa venha a se arrepender e pare de agir naquele erro que ela tem. E isso é uma coisa que, por exemplo, é difícil a gente ver nessa cultura do cancelamento. E aí eu acho que a diferença, ou talvez até mesmo pensando no meio termo, como cristãos agem diante disso. Eles não vão deixar de apontar, ou talvez até mesmo perceber, eles não vão fechar os olhos e pensar, não vou ver os problemas que alguém está tendo. Mas vai agir naquela situação de uma forma que vai beneficiar a pessoa que está em erro. E aí até o Mateus 18, que o Jorge comentou, também nos ajuda. Porque, por exemplo, nós mesmos, dentro da disciplina eclesiástica que nós temos dentro da igreja, a gente vai ter a excomunhão. E aí a gente vai ver que o ensinamento da excomunhão não é para cancelar a pessoa de uma forma que ela já não tem mais um acesso à graça de Deus, mas para que ela perceba que ela está em pecado e que ela se arrependa e volte à graça de Deus. Eu acho que a gente tem vários ensinamentos bíblicos, por exemplo, o 8º mandamento e da excomunhão, que não é nós não estamos buscando o mal do próximo e da pessoa que está em erro, mas a gente realmente está querendo o bem dessa pessoa, querendo que ela se arrependa e volte a agir de uma forma que não seja em erro, mas sim de acordo com a vontade de Deus. Mas vocês conhecem bem a história de um cara, né? Um cara aí, o rei Davi.
O rei Davi foi um cara que, enfim, ele tinha as suas tantas mulheres, e aí ele viu então a Batseba tomando banho, chamou ela, tomou ela como sua mulher, e aí, enfim, ele cometeu o pecado do adultério, mais tarde, então ele cometeu também o pecado do assassinato. E como que Deus foi confrontar Davi do pecado dele? Mandou Natã. E como é que Natã falou com Davi? Contando uma historinha. Natã chegou para Davi contando uma historinha. Olha, Natã, Davi, é o seguinte, deixa eu contar uma historinha para ti. Numa cidade tinha um cara rico e um cara pobre. O cara rico tinha um monte de ovelha, um monte de gado, um monte de bicho. E aí até que chegou um visitante, acho que um visitante chega na cidade, e o cara rico então escolhe não matar nenhum animal. E o cara pobre tinha só uma ovelhinha que foi criada junto com a família a vida inteirinha. Comia da comida dele, bebia da comida deles e tudo, bebida deles e tudo mais. Quando o viajante chegou lá para comer, o homem rico então pega aquela única ovelhinha daquele homem pobre, mata e faz um banquete. E aí o Davi então ficou furioso. E aí o Natan chegou para ele e falou assim: pois é, Davi, esse cara é tu, né? Quer dizer, olha a maneira que ele confrontou, até que depois ele explicou exatamente, e no final o Davi fala assim: olha, eu peguei contra Deus. E então o Natan, ele promulga também não o cancelamento de Deus, mas o perdão, né? Olha, no final aqui do texto, até abri ele aqui, fala assim: eu pequei contra o Senhor, disse Davi. E aí então Natan respondeu: também o Senhor te perdoou do seu pecado, né? Embora, aí que é uma coisa interessante, né? Os sinais ou as consequências dos pecados de Davi continuaram, né? Tanto é que você vai ver muitos salmos de Davi dizendo assim: olha, cara, tá todo mundo contra mim, né? E eu só quero morrer, basicamente ele tá dizendo, né? E quando é que tu vai me livrar disso aí, né, Senhor? Então, o pecado foi perdoado, tá tudo resolvido, mas infelizmente as consequências disso mantêm-se. Então você vai ver, por exemplo, alguém que comete um crime como é o racismo, né? Ele vai ter que sofrer as consequências. Que bom se ele se arrepende, que bom quando ele se arrepende e diz: não, eu sei que isso está errado, vou melhorar, vou tentar melhorar. Que bom, mas ainda assim vai continuar com as consequências. Mas quando se há o arrependimento, quando se volta, né, esse arrependimento se virar, né, você vira daquilo, você olha para Cristo, está resolvido. Está resolvido por que Cristo fez.